uma noite escura, um homem de idade avançada com uma longa barba branca encontra na Rua dos Alfeneiros um gato que se transforma em uma mulher com um chapéu de bruxa. De repente, do céu surge um enorme homem montado em uma moto voadora. Pois há 20 anos atrás, essa cena se reproduzia em cinemas do mundo todo com a estreia do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. O filme volta às telonas em uma versão especial em 3D 2 décadas depois. Mas o que faz com que a história, que muitos já sabem de cor, siga fazendo tanto sucesso nos dias de hoje? A estudante Julia, de 10 anos, é apaixonada pelo universo de Harry Potter. Mesmo com o dobro da idade da pequena fã, a franquia segue sendo atual para ela, que está ansiosa para ver o filme pela primeira vez no cinema. Entre as mágicas e aventuras épicas, os personagens e suas histórias ensinam importantes lições. Tinha 9 anos, tava ali no quarto, daí a mãe disse que tinha achado uma mina de ouro, daí eu disse que a gente tava rico. Daí ela disse não, que tinha achado todos os filmes de Harry Potter na televisão. Daí a gente começou a assistir e depois a gente comprou os filmes e tudo. Coragem, lealdade, paciência, ambição, amizade, medo, algumas coisas assim que o filme, o livro traz. A paixão de Julia também reforçou o gosto dela pela leitura, mas esse não é um caso isolado. Estatísticas comprovam que a escritora J.K. Rowling criou e fidelizou um novo público que, mesmo depois do último livro da saga original, a procura pelas obras continua. Tanto os livros quanto o material de mais bazar, assim, material presenteável, né? Por exemplo, as varinhas a gente vende muito bem. Hoje, infelizmente, elas estão em falta, mas a gente já está esperando para o Natal. Varinhas, canecas, livros temáticos, livros que contam os bastidores de cinema, tudo é meio que constante à venda, assim, e ainda tem bastante procura. Os box, por exemplo, eles continuam saindo bastante, tanto para pessoas que leram lá no início e que têm um apego muito grande e querem ter o box ali bonitinho na prateleira, quanto para pessoas que querem presentear novas crianças, influenciar novos leitores. O universo de Harry Potter foi, inclusive, tema de uma festa de 15 anos. A Angelina acompanha o bruxinho desde criança, junto com a família. Eu conheço Harry Potter por causa da minha irmã, que ela era apaixonada, ela tinha leu todos os livros, né, de Harry Potter. E daí, como eu não tinha nada que fosse em comum com ela, ela me falou dos livros e daí eu tinha uns 8, 7 anos. E daí ela disse, já que tá bem novinha, vamos começar pelos filmes, né? Aí eu comecei a assistir, ela e minha mãe, vários 15 anos que eu fui, sempre foi esse troço de princesa, esse mundo mais mágico. E eu nunca tinha visto ninguém fazer festa de Harry Potter. E daí eu tava vendo os filmes com a mãe, revendo, e daí eu pensei, por que não, né? É uma coisa que me marcou desde os meus 7 anos, e daí eu levo até desde então, daí eu pensei, por que não? E decidi fazer. Para compor a decoração, a mãe de Angelina, Sabrina Bezerra, colocou a mão na massa e criou peças impecáveis que deixaram os convidados encantados, com itens como o chapéu seletor, as mandrágoras, o livro monstruoso dos monstros, as varinhas e a coruja Edviges. Foi tudo muito em cima e daí quando a gente foi ver a decoração, não existia nada muito realístico, né? Era tudo muito infantil. Então, eu que tenho algumas habilidades manuais, resolvi fazer alguns itens para que a festa ficasse mais característica. A professora e escritora Nikellen Witter conheceu Harry Potter logo após o lançamento dos primeiros livros. Ela leu para tentar se conectar com as novas gerações que dava aula, mas se apaixonou. Hoje é meio comum a gente teorizar sobre fins de séries e coisas, mas na época aquilo era uma coisa assim que tomou uma enorme de uma proporção. E aí eu fui entrando nos fóruns e aí descobri as fanfics, né, que são as ficções escritas por fãs. E acho que foi no final depois do livro 6, até vir o livro 7, com o desfecho, né, de toda a história, eu estava no meio do doutorado e eu comecei a escrever fanfic para passar o tempo. Então, assim, eu escrevia o doutorado de dia e escrevia fanfic de noite.
Eu sempre brinco que eu terminei um doutorado com 300 páginas, né, com todas as referências, e uma fanfic com 1.200 páginas, porque era o meu relax era ficar inventando histórias com aquelas personagens, mas também foi um baita treino, assim, né? Por aí que eu me dei conta de que sim, eu queria escrever fantasia. Em 2019, Nickelin levou para a UFSM uma disciplina para refletir sobre a obra do universo mágico. Além de acadêmicos de história, a cadeira sobre Harry Potter também reuniu estudantes de jornalismo, pedagogia e outros cursos. Trazer esse curso para Santa Maria foi também uma ideia de, por um lado, estudar, né, como fenômeno literário, como um elemento da história recente, importante para a gente compreender até mesmo os caminhos, né, que a juventude do início do século XXI estava andando, estava traçando, mas também é uma forma de instrumentalizar os meus alunos para irem para a sala de aula e levarem junto com eles o que apaixonou eles pela leitura.